bem-vindos a mais um videocast fora do consultório. Eu sou o Wagner Nunes, cirurgião plástico. E eu sou Juliana Ferrari, nutricionista. E a gente hoje está com um convidado mais que especial, como todos os outros, né, Juliana? Esse é meu colega de profissão. Se tornou meu amigo. Fez faculdade comigo. E é um cara extremamente profissional, super simpático, super competente. E se você quer aprender mais sobre mentalidade positiva, alta performance, rotina, treino, não perca esse episódio, porque o cara é esse aqui que a gente vai apresentar. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Helene Ravel, eu sou nutricionista esportivo, coach de bodybuilding e trabalho com alta performance e estética. Tento trazer toda essa metodologia que eu aplico no fisiculturismo com os atletas para dentro do consultório e trazer a evolução do físico para todos os pacientes que entram nele. Gente, Lene, ele é nutricionista, mas ele, assim como ele faz na prática, ele transmite para os seus alunos não só a parte técnica de treino, de atividade física, de musculação, mas a parte de coach para fisiculturismo. Cara, é muito bom conversar com ele, porque ele coloca na prática o que ele ensina. E aí fica aquela dúvida que eu acho que muita gente deve ter, né? O que seria o coaching nessa área? Porque tem todas as áreas, né? Mas no fisiculturismo... O coaching no fisiculturismo, porque o fisiculturismo, ele é um esporte mais underground, mais cinzento, e que não se existe uma faculdade para o fisiculturismo. Você não vai fazer uma graduação para o fisiculturismo. Atualmente, de uns tempos para cá, né, a Uniguaçu conseguiu se atualizar e criou uma pós-graduação de bodybuilding coach. Mas ainda não é aquilo tão específico, porque o coach de fisiculturista, ele não só passa treino, ele não só passa dieta, mas ele também passa ergogênicos. Então, e além de tudo, ele trabalha como psicólogo. Então, é um cenário geral, onde uma pessoa só tenta desempenhar várias funções para um esporte que não é tão divulgado, não é tão conhecido agora, está melhorando, né? Mas que é algo muito específico e que se entende muito mais da prática, por isso que não tem como se estudar tanto. E como envolve também a utilização de recursos ergogênicos, de fármacos, que acaba sendo uma parte mais cinza do esporte, não tem como se aplicar tanto estudo, que já é algo que não é tão viável para se estudar, para se praticar, para se fazer artigos em cima disso, né? Não é tão, financeiramente falando também, não é tão palpável. No caso, então, você faz todo o preparo do atleta, né? Desde a dieta, treino, uso de algumas substâncias, né? Exatamente. Fármacos. E como atualmente o esporte veio crescendo muito, e como tudo que vai crescendo vai se especificando, hoje em dia já o coach ele tenta não só ficar fazendo tudo o tempo todo, montando treino, mas trazer uma equipe para ele. Então a gente fiscaliza assim o treino, mas não é obrigado mais o coach ter que passar aquele treino. Ele o atleta ele já pode ter um personal que acompanha ele diariamente, que realiza o treino, mas tudo tem que passar pelo coach. Hoje em dia ele já delega mais funções do que trabalha sozinho em si. Até porque quando você tem um número de atletas, uma rede de atletas maiores, já fica um pouco mais complicado. Porque, como eu disse, como é algo muito específico, se você for tentar fazer todas as funções ao mesmo tempo, pegar muito atleta em preparação junto, a chance de você começar a errar ou não dar a atenção que se deveria é muito grande. Já quando você tem um personal ali todo dia, ou quando você tem um médico para olhar o exame só do atleta de forma específica e passar o resumão, aí fica já mais fácil de trabalhar. Mas no fisiculturismo, a última palavra é a do coach. Então, independente se ele tem treinador, se ele tem médico, se ele tem nutricionista, tudo no final passa pelo coach para saber se está ou não encaminhado com a preparação. Lene, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Você é aquela pessoa, aquele profissional na escala final. Se o cara teve uma nutricionista, teve um personal, tipo eu, rala todo dia, faz dieta e não cresce, tem que apelar para você. É o SOS da alta performance. Não, eu tô brincando. Deixa eu explicar pro pessoal aqui. Gente, fiz uma brincadeira. É bem sério esse assunto. O coach de fisiculturismo, só para vocês não confundirem, tá? Existe o personal trainer, exato, que é um professor de educação física que passa treino e você pode atingir belíssimos resultados desde que você siga uma dieta adequada junto com o teu treino.
Acontece que o coach de fisiculturismo, ele é mais voltado para aqueles atletas de alta performance. São os caras mais alto nível de academia, de musculação. Para quem quer ter um excelente, um grande ganho de massa muscular, para quem quer crescer, para quem quer ter resultados de definição corporal, baixo percentual de gordura. Então, na verdade, você trabalha com um público muito mais técnico, muito mais exigente, não é isso, Lênin? Exatamente. E não se trata mais só de hipertrofia, por hipertrofiar para ser estético. Se trata de competitividade. Então, algumas coisas que não são tão funcionais ou tão usuais com o público comum, já se faz necessário para o fisiculturismo, porque o fisiculturista ele não deseja ter só um corpo estético, é algo além. Então, para você ter um resultado além, você precisa fazer coisas ou exercícios ou alguns estilos já de biomecânica que não são tão usuais no dia a dia e nem tem necessidade de ser para o público comum. E pela prática, que é o cenário, é o maior viés que a gente consegue realmente aprender. A gente, como eu disse, a gente estuda, a gente especializa, mas no final tudo remete à prática. E quando a gente traz para a prática algumas coisas que não batem tanto com os artigos, mas que a gente percebe que funciona, até porque trata muito de subjetividade, né? Cada ser humano responde de uma forma, a gente continua praticando. Então, estudou, aplicou, funcionou, vai. Estudou, aplicou, não deu certo, já anula e parte para outra. Você que está querendo crescer, ganhar massa muscular, não está saindo do canto, fica aí aguardando, porque eu vou apertar Explorar aqui. ele. Eu vou entrar nas polêmicas, nos assuntos cinzentos do ramo, viu, Lene? E aí, Vai se preparando aí. No caso, os pacientes que você atende, que não são atleta, você pega a sua mesma rotina de atleta, como é que você faz? Não, a gente... Essa parte eu sempre tento, e no início, inclusive, foi até um pouco complicado para você entender que um paciente que não é atleta, que tem uma rotina mais corrida, e você trazer isso para ele, mas sem cobrar tanto, foi algo que eu até demorei um pouco a pegar. Mas não trago, não tento, não exijo tanto e tento ser o mais flexível possível. Agora, a partir do ponto que um paciente comum chega querendo um resultado parecido com o da alta performance, eu já deixo bem claro a ele. Se você estiver disposto a performar, a se dedicar como um atleta faz, aí sim, aí eu já começo a exigir um pouco mais e a gente já vai de forma mais incisiva, já faz de forma mais específica e, como eu sempre digo, né, vai muito da dedicação do paciente. O tempo de evolução, ele está mais relacionado à dedicação do paciente do que a resposta genética em si. O que é que chegou primeiro? Você queria se tornar um atleta fisiculturista ou você, na verdade, foi se apaixonando pelo tema, começou a ensinar outros atletas e hoje você faz as duas coisas? O que é que veio primeiro? Eu primeiro gostei do fisiculturismo para depois gostar da nutrição. Como eu disse, o fisiculturismo é algo muito abrangente, que envolve treino, envolve hormônio, envolve dieta. Desse ramo todo, dessa ramificação toda, no fisiculturismo o que eu mais me encantei foi a nutrição. E aí foi quando eu decidi me especificar mais. Só que nutrição, há um tempo atrás, não era isso que é hoje, principalmente a nutrição esportiva. Então eu sempre achei que era muito hobby. Não, eu gosto disso aqui, mas talvez não seja algo que eu queira trabalhar, não. Até porque 6, 7 anos atrás, se você fosse trabalhar com nutrição, não era um mercado tão favorável, não era um mercado tão animador. E quer queira, quer não, toda vida que a gente vai trabalhar com algo, a gente procura algo animador e que tenha retorno financeiramente também. Até porque a gente precisa viver e precisa pagar a conta, né? Mas quando eu fui gostando mais do fisiculturismo, fui vendo que não era só hobby, até porque eu já fazia uma faculdade antes, mas eu estudava mais nutrição do que minha própria faculdade. Então foi quando eu decidi, não, eu vou ter que ingressar em nutrição mesmo. Que inclusive foi uma barreira que eu tive, porque quando eu ingressei na faculdade, nutrição esportiva já não era algo tão falado, quanto mais fisiculturismo, que é algo mais específico ainda. Então foi algo que eu sempre tive que ir estudando por fora, e pesquisando por fora, e praticando por fora também, para ir entendendo melhor. Mas quando eu fui conhecendo mais, sempre fui me apaixonando mais, e comecei a gostar também mais da nutrição com o tempo. No início eu era muito fissurado nessa parte esportiva, mas quando eu fui conhecendo e fui tendo aula com pessoas que realmente entendem e amam a nutrição, sobre, independente se está relacionado a doença crônica, ou se está relacionado só a estética ou alta performance, aí eu fui me encantando pelas outras áreas da nutrição também. E hoje é bem nivelado, tanto que eu amo a nutrição, é o tanto que eu amo o fisiculturismo também. Só que acho que por ser algo mais travado, que ainda tem muito a você estudar, o fisiculturismo acaba me chamando mais, porque
meio que toda a vida que você estuda, você percebe que não sabe de nada, sempre tem algo novo a você praticar, e você pratica algo com um atleta que quando você vai para outro não funciona, e você se sente sempre naquela obrigação de estar estudando, de estar se atualizando, e isso quando você traz para o consultório é muito bom também, porque você se sente na obrigação de corresponder às expectativas do paciente. E como você acaba estudando muito para o fisiculturismo, acaba trazendo muito isso para o consultório e correspondendo à expectativa do paciente. E sempre que chega o paciente com algo que eu não sei, aí eu já tento me especificar, assim como eu faço com os atletas também. Top, massa. Lendo, você é um cara super jovem, né? A gente se conheceu há um certo tempo. Eu tô acompanhando, na verdade, o teu crescimento, né? Eu conheci você lá atrás, com conhecimento acadêmico de nutricionista, com Juliana. E eu achei muito bacana, porque você conseguiu cair de cabeça, mergulhou nisso daí, e você conseguiu resultados muito rápido, né? Porque eu sei que você sempre se dedicou a isso, eu tô falando que foi rápido porque eu vi, mas talvez na sua vida você sempre se dedicou a isso aí desde o início. Mas você já tem atletas que competiram, né? Tem alguns atletas, inclusive, aqui, né? Acompanhando nossa discussão e que já ganharam, eu acho que já teve pódio, né? Já, com certeza. Você também já competiu, né? Já competi para passar na pele, né? O que eles passam. Para sofrer um pouquinho. Para sofrer um pouquinho para a gente poder exigir, porque no fisiculturismo só conhecimento não traz muito respeito da parte dos atletas, não. Se você não sofrer também, aí é só mais um estudante, ou então for por pesquisa, eles olham no Google, não precisa ter uma pessoa dizendo a eles, não. Então tem que ser alguém que passe na pele também, para eles começarem a respeitar. Você sabe, Helene, é muito bacana isso aí. Inclusive já tem vários comentários na cidade que você é o Paulo Musi natalense. O Paulo Musi natalense e aquele Renato... É o Cariani natalense. Não, eu sou o Lane Ravel natalense. Você é a mistura dos dois. Mas, não, com certeza, a gente tenta se espelhar nos melhores e tenta trazer para nossa seara e trabalhar com nossa ideologia, até porque no fisiculturismo tem muito disso também. O coach, independente se ele teve aula ou mentoria com outros coaches que seguem uma linha de raciocínio, não obrigatoriamente eu vou trabalhar nessa linha de raciocínio também. Como é um mercado com a ramificação muito grande, você vai estudando um pouco, aprendendo um pouco com um coach, você vai aprendendo um pouco com o outro e vai pegando uma ponta de cada um e montando a sua própria ideologia. E não é porque eu trabalho diferente de outro coach, sigo outra ideologia, que ele está certo e eu estou errado, não. São teorias que se aplicam porque a gente acredita também no fisiculturismo que não existe um caminho só não para aquele tipo de resultado. E como se trata de feeling, não é algo que se ensina. Como é que tu vai ensinar para uma pessoa que quando tu olhar tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Porque feeling não se estuda, não tem como. Você estuda a teoria, você vai praticando e com o tempo você vai criando a sua própria ideologia. Ah, já percebi, quando acontece determinada coisa com o físico desse atleta, eu tomo determinada ação. Ah não, com esse não, quando acontecer isso, e eu não tenho como passar isso, nem receber esse tipo de conhecimento de outros mentores, que eles podem dizer, com o tempo eu fui percebendo que isso funciona um pouco mais, com o tempo eu fui percebendo que determinada linha funciona um pouco mais, e aí você vai trazendo, vai pegando, vai se especializando, com o tempo também você vai mudando, a gente começa a trabalhar com a linha, a gente acredita naquele viés, mas não vai seguindo aquilo necessariamente durante a carreira toda não. E essa ascensão que a gente vem tentando ter, que a gente vem se esforçando, é só fruto de quem se esforça e gosta do que faz mesmo. Não tem outro caminho. Parabéns. E você prefere trabalhar com homem ou com mulher? Você só tem um atleta mulher? Tenho 3 atletas mulheres agora. Mas eu prefiro trabalhar com homem. Trabalhar com homem é mais fácil. Não no cenário fisiológico, mas no cenário psicológico. Mulher dá muito trabalho no sentido de você entender todo dia. Tratar um homem e tratar uma mulher, você tem que tratar de forma diferente. E isso no meio de uma preparação é algo mais complicado. Você, como é casado, deve perceber um pouquinho que lidar com isso no dia a dia é algo um pouquinho mais complicado. Então, quando você está num cenário que a atleta está com fome, está estressada, utiliza recurso ergogênico, então por si só aquele perfil, aquele eixo hormonal que já oscilava, está oscilando ainda mais, exige um pouco mais de paciência. Então, talvez a palavra certa seja essa, paciência, que quando você está comendo, quando você está na rotina, ok, dá certo. Agora, se pegar você num dia um pouco mais virado, é capaz de as coisas não saírem exatamente como você imaginava. E quando você fala isso com um atleta homem, é tranquilo.
Você falou, se estressou, no outro dia, segue o game, né? Com mulher já não é tão tranquilo assim. Então, exige um pouco mais de paciência, exige talvez um pouco mais de rodagem. Mas é uma resposta boa também. Gosto de evoluir o físico, mas acho bem mais tranquilo trabalhar com homens do que com mulheres. Sim, aí agora sua garota tá na preparação, sofrendo. Foi, Milena decidiu agora. Ela é uma das atletas, né? Ainda não, que a gente não começou oficialmente o pré-contest, não. A gente tava fazendo uma preparação, mas não tem dia para competição, não tem dia pro show. Então a gente não considera oficialmente iniciado, não. Mas isso que eu tô fazendo com ela é algo que acontece, os coaches fazerem com outros atletas, é você já fazer meio que uma pré-preparação para ver como é que o físico funciona, para quando você iniciar a preparação, você saber mais ou menos o caminho que vai trilhar. E ela sempre conviveu com os atletas, ela sempre viu, sempre acompanhou a rotina, viaja também para os campeonatos com a gente. E agora decidiu passar na pele, que é um caminho meio que natural. Quando você vai evoluindo o físico, quando você vai treinando... A mente já vai. Chega uma hora que você fica, já tô com o físico ok, mas e aí? Daqui eu vou para onde? Aí é onde o pessoal decide competir. E aí 3 horas de cardio só. Helene, parece besteira perguntar aqui, tá? Mas vamos lá. Vocês estão numa fase muito lá na frente, certo? Vou dar ré aí pra quem tá querendo ter um corpo bonito, certo? Tem muita gente que não sabe nem como é que começa, o que é que faz, né? Então no meu consultório eu oriento muito o lifestyle. Eu recebo pacientes que não têm rotina de nada, que querem melhorar a autoestima e precisam de uma orientação. Aí eu oriento o quê? A parte de dieta, eu encaminho para Juliana fazer uma avaliação nutricional, treino. Então eu trabalho muito. Eu trabalho muito com esse paciente que está começando, estimulando ele a ter uma rotina, certo? E eles de fato conseguem ter um resultado. Porque se você não faz nada, você entra numa academia, faz uma dieta razoável, você já tem um resultado ali. Você perde um peso, baixa a gordura, massa muscular não sobe. Só que tem um momento de um platô aí que o paciente está razoavelmente magro, mas não ganha massa muscular e tal. Quais são as orientações? O que é importante? O que é que a gente precisa realmente fazer para ter um corpo bacana, com um percentual de músculo alto, baixo percentual de gordura, definição, sabe? O que é que você orienta? Com certeza. Esse físico com muita massa magra e pouca massa gorda é o sonho de qualquer um, né? Então, geralmente esse platô quando chega, antes dele chegar, se deve mais do que a termogênese adaptativa, né, do que a resposta do corpo, se deve mais à falta de constância do próprio público mesmo, seja homem ou seja mulher. Naquele início do processo tem muita motivação, até porque tudo é muito novo, então o paciente se vê muito motivado, mas para quem, principalmente para quem não acompanha o fisiculturismo, enxergar o físico desse pessoal mais evoluído, dos atletas, e saber o tempo que levou, parece algo simples, mas não é algo que o pessoal consegue captar ainda. Então, você evolui um mês, e esse cenário inicial, até por questão de retenção, evolui mais fácil, porque a água... Se você subir o peso rápido demais, se você descer rápido demais, se trata muito mais de retenção hídrica, seja ela intramuscular ou subcutânea, do que ganho de massa magra ou perda de gordura em si. Esses fenômenos eles demoram mais tempo. Água não, a água sobe e desce rápido. Então, quando você já evolui rápido devido a essa perda de retenção, você fica na perspectiva de sempre evoluir rápido. E aí, no primeiro mês você evolui bem, no segundo você evolui ok, no terceiro você já começa, peraí, bicho, não tá caminhando mais como eu imaginava, exatamente. E aí, quando o físico vai travando, é onde o pessoal começa já a procurar peraí, bicho, falta algum recurso. Tem Ou então para, né? Tem alguma coisa que eu não tô sabendo... Tem alguma coisa que eu não tô sabendo, é meu físico que não tá respondendo. Então... Resumindo, o povo fica só botando tirando água. Ou então o povo fica... Exatamente. Então a galera faz, eu acho que minha genética não responde, não. Aí vai e para. Não, aí... E você sabe que não é só disso aí não, viu? Na vida sempre é assim. A gente quer algo, 90% das pessoas não fazem nada para conseguir. 10% levanta e diz, eu vou atrás de conseguir. Começa com medidas, seja no treino, seja na parte profissional, pessoal. Isso é muito interessante. Aí a gente começa, vai atrás e simplesmente, por não atingir aquele objetivo naquele momento, você acaba desistindo. Por isso que só 1% das pessoas conseguem ter sucesso. Que sucesso é
é para aquelas pessoas que apenas não desistiram quando elas estavam tentando. É o que diferencia a pessoa que tem sucesso da que não tem sucesso. Eu estava conversando com o Bruno hoje sobre ele falando o que é que eu fazia para montar a dieta. E aí eu falei para ele que são vários fatores que a gente tem que analisar ele. E quando você altera baseada na dieta que você prescreveu, é que ele está fazendo. Bruno, se ele não fizer a dieta que eu prescrevi, eu vou alterar em cima de quê? Exatamente. Então, tipo assim, as pessoas não têm constância e acham que não tem resultado. Porque você não fez. Você tem que fazer o que foi proposto milhões de vezes para poder você ter um resultado. Isso que Juliana falou é muito interessante, porque quando você pega o plano alimentar de algum paciente que foi pela primeira vez no nutricionista, o pessoal já tende a olhar como, peraí, tem quanto de grama de proteína por quilo, quanto de carboidrato por quilo. Só que isso talvez não seja o fator principal. Se aquela pessoa não comia nem proteína, não tem a necessidade da gente adequar uma dieta proteica para ela com proteína muito alta. Porque qualquer proteína baixa comparado ao que ela comia antes, já é uma proteína muito alta. A mesma coisa é o carboidrato. Então chega uma pessoa que não come nada. O nutricionista coloca 2 refeições por dia para ela. E aí você julga, não, esse nutricionista não deve ser muito qualificado, não. Botou 2 refeições, para uma pessoa que não fazia nenhuma, 2 já vai ser muita coisa. Então não é de primeira que a gente já deixa o plano alimentar perfeito, porque nosso intuito primeiro é fazer o paciente seguir. Homem, siga alguma coisa. O povo quer resultado em 2, 3 meses sem fazer nada. A gente tenta dar um norte, a gente tenta criar um padrão, para depois de criar um padrão, aí sim a gente consegue perceber a resposta que o paciente teve no corpo e trabalhar em cima disso. Só que como é que você vai trabalhar em cima de algo que não tem padrão? Aí vira chute, aí vira mais de achismo do que cálculo. Não, mas eu faço de tal jeito, não, mas eu vou no olho. Se você faz no olho, então você não tá fazendo. Eu falo muito no consultório isso daí. Pra gente ter resultado é mais fácil do que a gente imagina. Você tem que ter bons profissionais te orientando e você tem que seguir o que eles estão falando, né? Você tem que ter uma nutrição regrada, você tem que treinar, não pode estar treinando fofo, né? E, logicamente, para quem quer ter grandes resultados, vai precisar fazer grandes doações e fazer escolhas. Né? E não entra muito na minha cabeça você fazer um investimento, você julgar que alguém está qualificado, ir atrás dessa pessoa, marcar uma consulta, pagar, e quando chegar lá, você querer montar a dieta, pô, então tu vai fazer o que no nutricionista? Pô? Teve um paciente já que chegou, comentou, não, eu geralmente sigo isso, eu estou acostumado com a resposta do meu corpo, eu faço isso e dá certo. Se dá certo, você está fazendo o quê no meu consultório? Então você faça sozinho o seu plano alimentar. Então a gente sempre tenta se burlar, tenta se boicotar. É difícil entender que, bicho, eu não estou acertando, eu preciso de ajuda e eu preciso seguir, porque eu não estou seguindo. Quase ninguém quer aceitar isso, quase ninguém quer dizer isso, né? É mais fácil você jogar a culpa no metabolismo ou na genética. Pessoal, vocês prestaram atenção na fala de Lene, e é isso aí. Não tem para mimimi, não tem para vitimização. O público que Lene trabalha já é um pouco preparado para isso. E vai escutar na lata, vai levar chinelada. Porque para ser atleta de alta performance e ter alto desempenho, você vai ter que seguir a orientação do profissional. E é aquilo ali, e pay puff, não é, meu amigo Lene? Com certeza. Não tem como ser muito diferente, não. Quando eu vou para o consultório, quando é paciente comum, aí sim, eu trabalho de outra forma. Mas com um atleta de alta performance, principalmente se tratando do fisiculturismo, não tem como ser diferente. Até porque tu já está investindo muito. Saúde, dinheiro, tempo. E aí tu vai fazer meia boca, bicho? Então não tem como. E é uma competição. Ninguém entra na competição só para competir, né? A gente quer ver o resultado e o resultado bom. Se colocou um resultado bom, evoluiu o físico, chegou alguém melhor, parabéns. Mas tua parte tu fez. Então, não tem como também ficar trabalhando meia boca, deixando a saúde ir embora, o dinheiro ir embora e achando que tá tudo bem. Não, se for para fazer isso, então não entra na competição, não entra nesse tipo de preparação. Só busca um shape mais estético, de praia e tá tudo ok já. Ô, Lene, e com relação a sua maior dificuldade no sentido de ver um retorno e analisar como funciona em cada pessoa, é uma parte de hormônio, treino ou alimentação, que você acha mais difícil desse manejo? Eu acho que a alimentação sempre é a chave principal, porque eu acho que a alimentação é o mais difícil do pessoal ter constância. Então, quando você consegue estabelecer aquele padrão ali e o paciente consegue ter constância, eu acho que ela é a mais fácil de manusear. Porque quando você lida com hormônio,
raramente, principalmente se tratando de certa forma, né, bem entre aspas aí, sendo um atalho e sabendo que aquilo ali custou um certo dinheiro, que aquilo ali tá tirando um pouco da tua saúde, o pessoal tende a não errar. Café da manhã todo mundo esquece de tomar. Agora, a hora do remédio ninguém esquece, não. Ainda mais sabendo que aquele remédio vai trazer um certo benefício estético para você. Então, quando a gente passa protocolo, quando a gente passa treino, e treino geralmente é algo que o pessoal gosta de fazer. Às vezes você não faz, meu Deus do céu, foi um treino lindo, mas você gosta de fazer, principalmente para os atletas. Então, hormônio e treino são algo que para eles já é mais tranquilo, eles não erram tanto. Então já é um padrão mais tranquilo. Plano alimentar não, plano alimentar já é mais chato e é algo que o corpo oscila mais. Quando você está tratando com hormônio, você muda, mas você não vê aquela resposta no dia. Treino é a mesma coisa, você muda o treino, mas você não vê no dia ou 2 dias depois a resposta, por mais que seja alta performance. Plano alimentar não, você vê. Quando o atleta ele já está no nível que a gente já preparou ali, ele durante meses, que a gente chama que o metabolismo está num cenário que responde muito fácil, aí sim, se tu aumentar carbo ele muda, se tu diminuir carbo ele muda. Então eu creio que plano alimentar, dieta é a chave principal e é o que mais tem dificuldade, o que mais, se você prestar atenção, é o que mais traz resultado para alta performance. Lei, vamos começar minhas perguntinhas cabulosas. Lene, pessoas comuns, tá? Não necessariamente seus atletas, tá? Tipo eu. Treinar todo dia ou treinar com descanso? Pensando em atingir o corpo, não de um fisiculturista, mas um corpo bonito, estético, com definição corporal para botar um short na praia. Depende muito do volume de treino, da intensidade do treino, porque quando a gente fala de descanso, o intuito é trazer o descanso para ver a recuperação e tu conseguir performar melhor. Treinar todo dia, chegar a exaurir, sendo overeat ou overtraining, e tu não conseguir performar futuramente, só via ter a lesão, não chega a ser interessante. Porém, se tu treina com um volume de treino muito baixo, talvez treinar todo dia para você seja algo até tranquilo. Porque o que tu faz em 7 dias, às vezes uma pessoa que treina, não estou falando em alta performance, mas uma pessoa que treina bem, consegue treinar em 2, 3 dias. Mas eu nunca gosto da ideia de, em relação ao treinamento resistido, anaeróbico, da ideia de treinar-se todo dia. Eu sempre gosto sim do descanso. Já o aeróbico não. O aeróbico eu acho ele interessante, sendo diário. Se você não quiser ter tanto gasto calórico e tudo mais, bota um aeróbico de baixa intensidade. Mas eu gosto não só devido à biogênese mitocondrial ou resultado estético não, mas devido à rotina. Não, então, mas é isso que eu perguntei. Então você treina de musculação. Não é todo dia? Não gosto todo dia. Não gosto desse tipo de ideologia não. Como eu disse, se você treinar de verdade, não. Você não consegue, né? Não consegue. Você não consegue. Só treino de pancada mesmo. Você descansa um dia na semana? Descanso um dia, já descansei mais, só que pelo que eu consigo treinar hoje em dia, pelo também com o tempo você vai pegando a maturidade, a resposta do teu físico e vai aprendendo a manusear o treino. Já tive aqueles treinos de 2, 3 horas, hoje em dia já tento treinar com tempo mais reduzido e acho que um dia de descanso é o que meu corpo responde melhor. Na semana. Não, então você treina quase todo dia. De segunda a sábado. Praticamente todo dia, então. Isso. Não, era isso que eu tava perguntando. Então treino musculação de segunda a sábado. Segunda a sábado. Vamos lá. E aeróbico? Todo dia, aeróbico é todo dia. Aeróbico todo dia. Você não para de fazer, só muda a intensidade e tempo. Muda a intensidade, tempo, exatamente. Meio que tem essas variáveis, tempo e intensidade. Mas deixar de fazer, eu não deixo não. Vamos lá. Aeróbico, tem que exaurir, tem que botar a língua pra fora, tem que correr bastante mesmo, ou pode ser de baixa intensidade? Pensando em definição corporal. Isso aí pega muito, né? Baixa intensidade queima gordura, não sei o que, alta intensidade pega glicogênio. Tem muito atleta, vamos chamar de mini atleta, pessoas como eu. Tem muitos aspirantes atletas. Porque tem vários atletas de lane aqui que os caras são um monstro, né? Os mini atletas. A gente acha que tem que fazer aeróbico pra queimar gordura. Pra suar, né? Só que aí, aquilo ali, você acaba que você não consegue ter aquela rotina, porque cansa, desgasta muito, né? E tem a questão do trabalho da gente e tal. E aí, a parte de aeróbico, como é que tem que ser? Se você é um cara que está visando a estética e quer fazer o aeróbico para acrescentar, para melhorar seu gasto calórico, para melhorar a oxidação de gordura, não acho que seja interessante o aeróbico de alta intensidade, não. Agora, se tu é um triatleta ou algo do tipo, tu prefere performar como um maratonista do que da estética em si, no meio fitness, né, na Barumbi si, aí sim é justificável. Mas caso contrário, não acho. Porque quando a gente coloca o aeróbico, o intuito é melhorar
tua flexibilidade metabólica, ou seja, deixar com que teu músculo fique mais cheio, com mais glicogênio, e teu corpo comece a utilizar mais gordura como fonte de energia. E para fazer isso, através da biogênese mitocondrial também, tu não precisa de alta intensidade. Tu não precisa de muito tempo de aeróbico. Para o público mini atleta, como você disse. Então não vejo a necessidade do aeróbico com muita intensidade, não. Porque eu acho que isso aí tende a mais desgastar, como você mesmo disse. E quando a gente fala de desgastar, a gente não está falando só de musculatura, não. A gente está falando do sistema nervoso central, né? Também. Sim. Porque quando você treina todo dia, quando chega no sábado, tu tá cansado de quê? Tu tá cansado da tua rotina, tu tá cansado dos teus afazeres, tu tá cansado do teu estresse, de tudo que tu tem que fazer. Então não tá relacionado só a treino. E isso cansa o sistema nervoso central. Quando tu começa a botar uma atividade, um exercício físico, por mais que seja aeróbico, mais de alta intensidade, com mais tempo, a probabilidade de tu esgotar isso mais rápido é maior também. Então, resumindo, aeróbico, se você só quer estética, todo dia e a intensidade baixa, não tem necessidade de intensidade alta não. Não vai queimar muito mais gordura, nem vai fazer milagre na tua vida por isso não. Mas tem que fazer os dois, gente. Gente, tem que fazer os dois. Tem que fazer aeróbico, 40 minutos de aeróbico todo dia e tem que treinar. Os mini atletas como a gente tem que treinar todo dia pra gente ter algum resultado. E não pode treinar fofo também não. Tem que treinar intenso. O treinamento resistido, né? O treinamento anaeróbico, a academia, é você dando um estímulo pro teu corpo avisando, ó, eu uso isso. Então tu vai na academia, tu bota o peso do supino, faz a extensão e diz, ó, eu preciso desse peito, eu uso essa musculatura. E pro corpo se acostumar com esse estímulo é muito fácil. Então a partir do momento que tu começa a treinar o que a gente chama de treinar fofo, tu não consegue mais estimular e avisar pro teu corpo que tu tá precisando tanto de uma musculatura maior que aquela. É como se, por exemplo, tu ficasse levantando esse copo aqui. Se levantar peso sem necessidade de ser tanto peso assim, gerasse hipertrofia, eu conseguiria, através só de ficar levantando o copo às vezes, gerar esse tipo. Mas com o tempo o corpo vai se adaptando ao estímulo. Então o nosso intuito de treinar mais pesado ou não treinar fofo é esse. Fazer com que tu não deixe o corpo entrar naquele cenário confortável, digamos assim. Sabe um parâmetro importante para mim? Eu sempre observo se eu estou conseguindo aumentar a carga. De forma geral, se eu estou conseguindo aumentar a carga, eu estou progredindo no meu treino. Não necessariamente eu baixei percentual de gordura, porque vai muito de acordo com a dieta que a gente está fazendo, está sendo mais regrado ou não. Mas se você está aumentando carga, você está ganhando massa muscular, até que se prova o contrário, né, Lênin? Estimulando, com certeza, você está. Se vai ganhar massa muscular ou não, depende da quantidade de nutrientes, principalmente de proteína, que tu está fornecendo para o teu corpo. Depende dos hormônios, descanso, sono, hidratação. É toda uma combinação que tem que estar perfeita, um conjunto para você conseguir realmente ganhar massa muscular. Isso. Né? Por isso que fica difícil da gente especificar, é só isso, é só aquilo. E por isso que o trabalho de coach, de fisiculturista é tão difícil. Porque tu tem que, é toda uma gama, é todo um cenário que tu tem que dominar e saber o que está certo ou está errado. Por isso que tem que ser tão religioso, tem que ser tudo tão certo, tudo tão no padrão. Porque quando está no padrão, você consegue identificar o que é que está errado e mexer nas variáveis. Altera. Quando a pessoa não tem um padrão, como é que tu vai saber? Então, para o atleta é mais importante disciplina do que motivação. Total. Disciplina. No início, na parte amadora, a disciplina, inclusive, é mais importante do que a genética. Mas quando você vai para o cenário profissional, não. Aí no cenário profissional, a genética ela já acaba falando mais forte. Porque se tu não tem genética, se tu não tem resposta... Genética para que você fala? Genética para resposta a ergogênicos, resposta a estímulo de treino, resposta ao plano alimentar. Porque quando você tem uma genética mediana no amador, mas tem muita disciplina, aquele cara que fica errando de vez em quando, o que tem genética, ele consegue ir lá e já ultrapassar isso. Só que quando tu chega no cenário profissional, a disciplina ela já é muito parecida. Não tem como você virar profissional sem disciplina nenhuma. O mínimo você tem que ter. E aí a genética já começa a falar mais forte, porque a utilização de recursos já é maior, o nível de exigência já é maior. Então, se teu corpo não responder, tu pode utilizar o que for, que aí tu provavelmente não vai ter aquele tipo de resposta. Mas aí você acha que essa questão de genética você conquista? Tipo, passei 3 anos aqui me matando, melhorando meu metabolismo, eu vou conquistar. Eu acho que biotipo você consegue ir alterando um pouco. Essa questão metabólica. Ou seja, eu nasci magro, necessariamente eu vou morrer com aquele metabolismo acelerado. Não é à toa que você, quando vai passando, a galera chega nos 30 anos, o pessoal diz, não,
Eu, quando era mais novo, não era assim. Quando tu era mais novo, pô, tu fazia atividade física, tu corria, tu jogava bola, tu não comia tanto alimento industrializado, tu fazia tantas refeições por dia. Então, acredito que sim, esse nível, essa resposta metabólica, você consegue ir alterando. Genética crua em si, em cima de resposta de ergogênicos, eu acho que não. Isso não se altera, não. E aí uma genética boa seria o quê? Uma genética boa para o fisiculturismo seria alguém que consegue suportar uma quantidade muito grande de ergogênico, treino e estresse sem tanto colateral. Porque é isso que vai pegando para o fisiculturista com o passar do tempo. Essa é o corpo avisando em cima dos colaterais que está brecando, que está chegando a hora e que você precisa reduzir. Porque como é um cenário competitivo de alta performance, a tendência é que você vai elevando o nível. E tu não eleva o nível só de treino. Tu não eleva o nível só da dieta. Tu eleva o nível dos ergogênicos também. E quando o teu corpo ele vai brecando, quando ele vai parando de responder, e isso envolve genética, aí você não tem muito o que fazer não. A não ser que você também não ligue muito para a vida e queira dar uma acelerada, né, no processozinho. E o corpo também você não tem como mexer, né? Porque você nasceu como osso do tamanho da sua perna, isso aí também conta, com né? certeza. Quem não tiver o padrão... Esse desenho anatômico faz diferença total. Eu ganho problema, principalmente aqui no Nordeste, que você tem pessoas, por exemplo, mulheres pequenas, quadril estreito, né? O fêmur ali curtinho. Curto, mas é até melhor, eu e acho. quer ter bunda e coxa. E aí, como é que vai ter bunda e coxa? Por isso que no fisiculturismo existem categorias. Porque você vai se encaixando de acordo com o seu biotipo, com a sua genética, em determinada categoria. E a maioria dos coaches fala que não é você que escolhe a categoria. É a categoria que lhe escolhe. Já a minoria, né? Alguns coaches não. Eles trabalham em cima dessa linha de que, não, se tu tem disciplina, a gente vai mudar essa genética, a gente vai mudar essa resposta e tu vai se encaixar em outra categoria. Eu prefiro não trabalhar dessa forma. E a partir do momento que tu vai de encontro, vai contra, né, tua genética, bicho, alguma coisa teu corpo vai cobrar futuramente. Ô Lene, e aí, como é que vocês... eu tô tentando utilizar vocês como exemplo para colocar em prática pra gente que somos os mini atletas, né, pessoas comuns. Como é que vocês... o que é que vocês pensam, como é que vocês trabalham a cabeça, como é que vocês conseguem ter uma mente tão forte, esse propósito assim que é boa, passar essa dificuldade, gente. Eu acompanhei alguns atletas de Lene e até Lene também treinando, algumas amigas da gente, Lara, Milena. Rapaz, não é brincadeira. A parte nutricional é muito, tem aquelas etapas, né, da parte nutricional, tem o uso de hormônio. Então, assim, prejudica relacionamento, vocês ficam estressados, passam fome. 3 horas de cardio. Por quê? Porque não é pra ter um corpo bonito. Porque eu também não acho bonito estar daquele jeito que vocês ficam, daquele rasgado demais. Se fosse só por questão de achar o corpo bonito, o pessoal já tinha parado faz tempo. Ninguém acha bonito, só quem acha bonito é quem tá no processo. O que você utiliza para sua carreira profissional, para o seu comportamento dentro da sua família de ter sucesso, é o mesmo mindset que os atletas utilizam, só que focado só para a alta performance do esporte. O que tu quer dedicar, entregar para tuas pacientes quando tu acorda em relação a serviço, em relação a atendimento, é o que o atleta quer entregar no treino, é o que o atleta quer entregar na dieta. Então, o mindset de quem tem sucesso, seja no esporte, seja na área financeira, ele é o mesmo, só que voltado para áreas diferentes. Então, quando tu acorda, se um paciente mandar mensagem, tu não quer responder, se tu sabe que de 8 horas tem que estar no teu consultório, tu não quer chegar lá bem, feliz e performar bem, só que para tu fazer isso, tu provavelmente não consegue ter a mesma entrega em outras áreas da vida. O atleta, ele foca tudo nessa área da vida dele, que é o do treino, da dieta, e não é à toa que isso vai refletindo nas outras áreas da vida dele, vai prejudicando nas outras áreas da vida dele. Mas é um preço que ele está disposto a pagar. Então, o convívio social, de você abdicar de uma refeição ou outra, pro atleta, aquilo ali é só mais uma refeição. Tipo, não é algo que... Ele não pensa, caraca, bicho, eu tô deixando de confraternizar, talvez eu não tenha outros momentos com fulano, com ciclano. Não. Ele tá pensando, cara, se eu for, eu vou dormir tarde e amanhã não vou treinar tão bem. E aí eu não vou performar tão bem, vou estar deixando de evoluir. Então é um mindset evoluído para a performance, mas que se você olhar no âmbito geral, prejudica ele e acaba sendo um mindset ruim para outros âmbitos da vida. Então está mais relacionado a onde você foca do que a ter aquele mindset sim. Provavelmente você tem também, só que o seu é utilizado mais para a área profissional do que para a área da performance esportiva, para você desenvolver um shape estético.
Lene, verdade. e com relação a essa carreira, é promissora ser fisiculturista, ser atleta, financeiramente falando? Eu já vi que tem uns atletas que ganham mais que jogador de futebol, é verdade isso? Não, atualmente melhorou bastante, mas a carreira está longe ainda de ser considerado algo promissor. E é um esporte que, apesar de necessitar de muito investimento, a maioria dos praticantes são de baixa renda. Então é um esporte de rico, feito para rico, que só pobre pratica, praticamente. Então é um investimento muito alto financeiramente. Em questão de saúde também, você acaba investindo muito para o retorno financeiro ser ridículo. Então não tem como uma pessoa fazer isso porque está preocupado com a opinião de ninguém, porque quer só ter um corpo bonito, não. É algo mais além, é um objetivo mais além, é uma meta de vida além, que eles colocam que só entende quem faz. Pô. Tá mais relacionado a essa Mas superação. tem uns atletas, tem atletas que ganham Não, atualmente financeiramente tem. muito bem, né? Só que é porque São patrocínios, né? sim, Patrocinadores, né? com esse crescimento da nutrição esportiva, consequentemente tudo que está ligado à nutrição vem crescendo também. Então as empresas de suplemento vêm crescendo também. Só que é um nicho ainda muito pequeno. É mais ligado ao marketing, então. Isso. Lene, tem atletas que ganham muito bem? Tem 10 atletas. Quantos atletas existem no mundo? O campeonato paga bem quando você ganha, não? Não, paga bem então não. É patrocínio mesmo, é marketing. É puro marketing. Você pode utilizar a sua imagem, depois que a marca lhe patrocina, e começar a utilizar aquela imagem na rede social, né, no Instagram, para ganhar dinheiro com outras coisas, Com criando uma marca consultoria, própria, com consultoria. Você pode ganhar dinheiro mais com isso, sendo uma persona, do que com o fisiculturismo em si. Para campeonato de fisiculturismo pagar muito bem, tem que ser no nível muito alto. Até os campeonatos prós não pagam muito bem, para o nível de investimento que os atletas fazem. Mas Porque- aí os atletas entram na competição, então, para se superar ou para ser um atleta que vai ser remunerado no futuro? No início é mais o intuito de se superar. Mas quando ele vai vendo assim que existe uma possibilidade, aí sim, ele já começa a trabalhar. Mas para você ser um atleta bem remunerado, não necessariamente você precisa ser um atleta pró ou um atleta de ponta a nível competitivo, não. Então a gente vê muitos atletas amadores que ganham muito mais do que atleta pró, porque eles sabem se mostrar melhor nas redes sociais. Então hoje em dia, com o crescimento, né, principalmente do Instagram, do YouTube, você consegue se vender bem, vender aquele lifestyle, ter um corpo legal, sem ser um atleta de ponta. Só que geralmente é muito difícil você conciliar ser um bom influencer ou um atleta assim que consiga se vender bem e ser um atleta de ponta muito performático. Porque geralmente o atleta de ponta muito performático, ele só está preocupado com aquilo, aquela história que a gente Ele falou. não tá preocupado em ser personagem para vender, não. Exatamente. Então, hoje em dia não. A galera já está começando a tentar entender que, peraí, bicho, eu tenho que conciliar. Porque se eu for esperar ser um atleta de ponta, até lá minha vida já tem caminhado um bocado, eu já estou com muita conta para pagar e o retorno financeiro nada. Então, estão tentando conciliar, já melhorou muito comparado a antes, mas ainda tá longe de ser um esporte que você realmente Viva disso. viva disso. Você tem que com ter certeza. outro tipo de trabalho. Você pode utilizar da imagem, tudo mais, mas viver disso ainda é muito difícil. Normalmente os atletas que estão se destacando, eles depois trabalham com o quê? Consultoria também, coach. Consultoria, palestras, A academia. criam marcas vinculadas de roupa. Então, se você conhece uma empresa fitness, seja da sua cidade ou do seu país, e aquela empresa trabalha com um determinado público, você começa a criar sua marca junto, com sua assinatura junto com aquela empresa. Então, por exemplo, você é dono de uma empresa de roupa, Wagner, e aí eu chego e digo, Wagner, vamos lançar um collab, bota minha assinatura, eu começo a divulgar para o meu público, eu tenho já o shape, eu tenho uma gama já de fãs, e aí você me dá porcentagem em cima disso. Então, esse pós-competição, né, para esses atletas, até porque a carreira do atleta fisiculturista ela é curta, ele está sendo mais baseado nisso. E como o atleta começa a montar a academia e ele consegue trazer público para a academia dele em cima da Usa imagem. só a imagem, né? Basicamente. Tudo baseado em cima da imagem. Vai pro marketing. E se não construir a imagem, aí já era, filho. Então aproveita enquanto E tá aí, botando quando a gente shape. fala em imagem, não é só o físico, né? Você tem que ter uma imagem, no geral, é a sua personalidade, é quem você é, a forma que você fala. É você criar uma legião de fã, né? De Com ser admirado, certeza. né? Inclusive a própria especialização na parte acadêmica. Então muitos atletas começam a desenvolver, percebe que a carreira financeiramente já não está ficando tão viável, mas que ele ama aquilo, que ele gosta daquilo, e através não só da imagem talvez dê certo. Ele começa a ingressar numa faculdade,
começa a estudar a educação física ou nutrição, e a partir dali ele começa a desenvolver mais, que aí ele utiliza a imagem associada à parte acadêmica. Sim, então normalmente o caminho é mais o atleta depois virar alguém da área da saúde ou alguém da área da saúde virar atleta? Alguém da saúde virar atleta é mais difícil, porque eu acho, porque talvez a forma, quando você inicia, só para você passar pela experiência em si, pode ser, mas viver, até porque quando você entra na área da saúde, você vai precisar trabalhar, e por você se aprofundar muito, você começa a estudar muito, e tenta trabalhar com os atletas. Por exemplo, eu sou coach, sou nutricionista, sou coach, e tenho que me entregar para os atletas. Quando você começa a se preparar, você não consegue mais ter o mesmo nível de entrega. É. Então é muito difícil você conseguir performar nas duas áreas. Já o atleta não, ele vai performando, ele vai evoluindo, só que aí de tanto bater na trave, de tanto ficar naquela rotina e perceber que não está sendo tão rentável financeiramente, aí ele fala, bicho, espera aí, a partir daqui eu tenho que procurar outro rumo. E aí ele migra para a carreira da saúde ou algo relacionado a isso, seja uma loja de suplementos, seja uma academia, que ele consiga utilizar a imagem dele para trazer aquele, reverter isso financeiramente, né? E aí, Helena, a minha pergunta cabulosa agora chegou o momento. É o seguinte, para aqueles atletas não, para aquelas pessoas comuns que estão treinando, que treina todo dia, que tem nutricionista orientando, que tem um bom personal, eu, por exemplo, cara, a gente dá o sangue, faz tudo, mas tem um momento que a gente não consegue mais ganhar massa muscular. Minha massa muscular tá estagnada, eu acho que em 39 quilos faz 3 anos. Não sobe, entendeu? Lógico que eu não sou aquela pessoa, referência, que sigo minhas refeições, a orientação de Juliana tão certinho e tal. Mas assim, teve vários momentos da minha vida que eu tava regradinho ali. Mas a gente não vai. Então, para aquela minha paciente que treina, que faz dieta e não ganha massa muscular, para aquela minha paciente que está querendo ter um bumbum maior, desenvolvimento de coxa, quadríceps, posterior de coxa, que é um músculo mais difícil de ter. É difícil. E aí, o uso de a única alternativa que tem é o uso de ergogênico é hormônio, gente. Será que só resta essa alternativa? E a questão da segurança, Lene, como é que fica isso? A gente vai usar hormônio? Como é que vocês lidam com essa questão? Porque tem uma polêmica muito grande sobre o uso de hormônio para a parte estética. Isso a gente está tentando diluir um pouco, até porque quando você fala de não utilizar hormônio na parte estética, existe outro tipo de fármacos que o pessoal utiliza na parte estética, que também é tão agressivo quanto, ou talvez nem seja tão seguro quanto. Só que a parte dos recursos ergogênicos talvez ainda não seja tão rentável financeiramente para as pessoas que realmente têm o financeiro ali envolvido, precisam. Então, se tivesse gente grande mais interessada nisso, talvez não fosse tão cinzenta essa área. Mas se você precisa ou não passar por isso, ou Lene, cheguei, meu físico estagnou, só sai disso, até estagnar realmente demora. Mas a gente sempre fala, pelo menos a galera da alta performance sempre fala, não está relacionado só a você estagnar, não. Está relacionado ao esforço que você entrega aquilo ali para pouca recompensa. Eu acho sim, que se você já está há um tempo treinando, seguindo dieta, já está decidido que aquele lifestyle realmente faz parte da tua vida, tem conhecimento de que se trata os recursos ergogênicos, né, os anabolizantes, do que aquilo vai te render, os prós e os contras, pesou na balança, acha que é viável, eu acho sim que vale a pena a utilização. E com relação à segurança, Lene, a gente, quando você vai estudar, fazer pós-graduação com os caras que realmente entendem, que vivem disso, o que sempre dizem é, utilize o mínimo possível para ter um bom resultado e o mínimo de colateral. Então, sempre vai ter que ficar trabalhando nesse viés. O problema é que tu utiliza, principalmente quando o recurso ele é seguro, tu tem um pouco de resultado, só que o problema é isso, o pessoal quer mais resultado. Entendi. Então, quando você entra pelo lifestyle e você sabe que vai viver aquilo por muito tempo, às vezes essa pressa não é tão grande. O problema tá para o pessoal que entra visando só o resultado. E não aquela quebra de platô em si. É aquela galera que está procurando um milagre. Essa galera, que aqui não treina direito às vezes, que não segue o plano alimentar 100% às vezes, essa galera que abusa. E essa galera que não tem shape para utilizar. E a partir do momento que tu utiliza algo para potencializar resultado, mas tu nem resultado tem, não tem o que potencializar, a probabilidade de tu ter mais colateral do que resultado é muito grande. Até porque quando tu utiliza o hormônio ele vai se ligar ao receptor, e quando a gente quer nessa parte estética,
É principalmente receptor da massa muscular. Se tu não tem massa muscular, ele vai se ligar a que tipo de receptor? E aí começa a ter mais colateral em relação à acne, em relação a cabelo. E aí vem julgar o hormônio, aí vem falar, não, mas foi culpa disso, foi culpa daquilo. Mas não está tão relacionado à segurança do hormônio em si, não. Está mais relacionado à má utilização mesmo do recurso. Quais são os principais efeitos colaterais do uso de hormônio? Depende se é o público masculino ou o público feminino. Quando se trata do público feminino, o maior receio é do quê? Da virilização. Então, androgenicidade. A galera fica com muito medo. Mulher é mulher. Tu olha para uma mulher e tu vê o formato do cabelo, o formato do rosto, qualidade da pele. Então, a partir do momento que um atleta, inclusive hoje as categorias de fisiculturismo que estão mais em ascensão, que é a biquíni e a wellness, elas pregam muito essa feminilidade. Então, quando a gente utiliza recurso ergogênico com atleta do público feminino, o maior receio é até que ponto vai, que a gente chama de virilizar, né? Que a mulher vai estar deixando de perder os traços femininos. Se tu consegue utilizar esse recurso de forma mais controlada, de forma mais segura, consegue ter um resultado em cima desse recurso sem virilizar, é o caminho. Então, para o público feminino, o maior medo é esse. A virilização. Virilização. Ficar parecida com um Virilização homem, são né? características masculinas, Exatamente. né? Quais são elas? Pelos, Pelos, a própria alopecia em si, em relação queda de cabelo. à queda de cabelo, principalmente na região frontal, então começa a ficar com essa característica mais masculina, né? De ter uma testa muito O grande. formato do rosto, né? O formato do rosto, clitoromegalia, que é o crescimento do clítoris, que é o que se está mais relacionado à quantidade do que se usa, e outra, tem a subjetividade também. Sempre que a gente falar de recurso ergogênico, apesar de ter uma margem de segurança para alguns ser considerados mais androgênicos que outros, se trata também da subjetividade. Às vezes um atleta ele vai se dar bem com um determinado recurso e já com outro ele não vai se dar tão bem. E como é que a gente sabe disso? Testando. Só sabe disso testando. Usando. Tenta trabalhar de uma forma mais segura para que se der colateral, aquele colateral seja mínimo, tira o recurso, espera o corpo normalizar e segue o baile. Voz também, né? Voz também. E esses aquele recursos... formato do quadril, da região A lombar cintura, também, vai perdendo a linha da perde cintura, né? Fica quadrado ou não? O problema da linha de cintura, ela não mais tá o treino. ela não está relacionada tanto ao Dorsal, abdômen, né? não. É mais relacionado ao treinamento, nível de treinamento, e também pela necessidade da quantidade de comida para ganhar muita massa magra. E isso está relacionado tanto ao público feminino quanto ao público masculino. Você começa a hipertrofiar muito essa área, então vai ficando tudo muito... Exatamente. E tu precisa comer um volume de comida muito grande toda hora para desenvolver perna, para desenvolver glúteo. Porque a gente não quer uma perna e um glúteo ok. A gente quer uma perna e um glúteo gigante. Coisa que não é, na maioria das vezes, o natural do ser humano. Então tu vai tendo que fornecer uma quantidade de comida que não era natural para o ser humano. Por isso, principalmente o público masculino, por isso que tem muita utilização de enzima digestiva, por isso que a gente acaba estragando muito a flora intestinal, porque é um volume de comida toda hora, e por mais que você procure alimentos mais digestos, tem hora que não vai. Ninguém foi feito para comer 1 kg de arroz e 300 gramas de frango por refeição, não. E agora, Nene, queria que você falasse dos efeitos colaterais no sexo masculino. Os homens homem já é feio por si só, pô. Então a gente não se preocupa Não muito. são todos. Tem uns que Veja se eu. salvam, talvez. Não é o seu caso, mas tem uns que se salvam. Então, a preocupação maior do homem, e isso tem que vir mais do coach, porque o atleta ele não está muito preocupado, o atleta ele só quer o resultado. Então, tá mais, hoje em dia, relacionado à queda de cabelo. Então, o homem hoje em dia está muito preocupado com o cabelo. E ginecomastia, a própria acne. Isso acontece muito quando tem a aromatização, que a gente chama, principalmente derivado da testosterona. Quando tu vai utilizar a testosterona, ela vai ter 2 caminhos. E um desses caminhos, dependendo da enzima que for utilizada, vai ser o estradiol muito elevado. Vai ser, principalmente se tu não tem tanta massa muscular, que é o que a gente fica batendo muito na tecla. Colocou muita teia sem tanta massa muscular, teu corpo não vai utilizar. E o que ele não utiliza, a chance de se aromatizar é muito grande. E quando começa a aromatizar, a chance de ter esse tipo de colateral, principalmente puxado, que é do público masculino, mas puxado para a característica feminina, é muito grande. E aí tem alguns fármacos que a gente utiliza no intuito de controlar esse estradiol. Então, do jeito que no feminino, se androgenizar, ela começa a ter característica masculina, no masculino é o contrário. Se o estradiol começar a subir demais, ela vai começar a aromatizar, ele vai começar a aromatizar e ter característica feminina.
Só que... Lene, mas peraí, no masculino a gente, que se usar hormônio, testosterona, aromatiza. a aromatização é no nível de tecido periférico, gordura, né? Tecido gorduroso. Isso. E pronto. Aí forma estrógeno, ou estradiol. Isso. E aí vai dar ginecomastia. Ginecomastia, acne, a queda de cabelo e principalmente o maior colateral, que é o que pouca gente fala também, e é o mais silencioso, que é a hipertrofia do coração. Esse é o principal colateral a longo prazo. Sim, ventrículo esquerdo, hipertrofia do ventrículo esquerdo. Isso, porque é um músculo que tá trabalhando toda hora. Então, se tu vai hipertrofiar músculo, ele não escolhe só músculo. Inclusive, é causa de morte. Isso. Para atleta de fisiculturista. Exatamente. É uma das maiores causas, na verdade. Que hoje em dia já está se debatendo muito. Já tem atleta fazendo os exames bem antes. E antes de começar a hipertrofiar em si, já toma o próprio remédio controlando. Para não haver esse risco e ter uma longevidade maior no esporte, que é um esporte que não tem tanta longevidade assim, né? O uso de hormônio é muito polêmico, realmente. É indiscutível o resultado que dá. Mas um alerta que eu deixo é o seguinte: é proibido do ponto de vista estético, pelo menos pelo Conselho Federal de Medicina. Com certeza. É proibido do ponto de vista estético, né? Agora tem diversas indicações no público masculino: hipogonadismo, pessoas com déficit hormonal, então, e no público feminino, ele é prescrito realmente. Tem várias mulheres que durante a pré-menopausa, menopausa, elas fazem uso de hormônio e realmente é válido, tanto para a parte de... Mas hoje em dia eles chamam de reposição hormonal, mas na verdade é estética. Não, mas é uma reposição hormonal, acaba tendo um caráter estético e eu acho muito difícil de você separar ali o que é estético e funcional. Porque esse pessoal que faz isso é exatamente o que Lene falou, é o pessoal que não faz dieta, abusa do uso porque vai aumentando as quantidades para ter resultado, porque não faz o que tem que ser feito. E aí é onde lasca geral, né? Que acanalha o uso de forma... para os atletas. De certa forma, é uma decisão muito difícil de se ter e é um assunto muito polêmico porque se o corpo é teu, julga-se que tu vai tomar tuas decisões. Então, até que ponto alguém pode dizer que tu pode ou não utilizar algo porque vai ser danoso para você, sendo que existe outros tipos de procedimento que também é danoso, às vezes mais invasivo, que está relacionado à estética e que o pessoal faz. Então, é um tema muito difícil de se falar. É complicado. É complicado, envolve também muito preconceito. Tem muito preconceito. Eu acho que o mais importante é quem quer usar, as portas estão abertas, lógico, tem que procurar um profissional para pelo menos minimizar os danos, né? E toda a vida que for utilizar e que procurar esse profissional, saiba dos contras também. Não vá só saber os prós, não queira só saber o que é que vai ter de resultado benéfico, não. Procura os malefícios também, porque aí você pesa na balança e decide. E isso também já é uma forma de você utilizar de forma mais controlada, digamos assim. Porque esse tipo de colateral que a gente falou, principalmente em relação ao nível de estradiol, ele se apresenta rápido, mas a gente também falou de colaterais que demoram a se apresentar. E esses são os mais perigosos, e que você vai aumentando a dose e talvez você não vá sentindo. Mas que daqui a 10, 15 anos você vai sentir. Então esses são os que se deve se preocupar mais, que são os mais difíceis de ser combatidos. Lene, quais são os principais hormônios assim? Falando para um leigo, tá? Eu, por exemplo, que não conheço sobre essa área. Na mulher, qual é... Eu sei que não é receita de bolo, não é para ninguém chegar aqui e tá tomando, tá? Mas na mulher, quais são os principais hormônios que de forma geral se passa? E no homem? Então, para a mulher, a gente tenta trabalhar com derivados de DHT, que é nesse intuito... Dihidrotestosterona, exatamente. No intuito de não ter tanto colateral. Falou do público feminino, você tem que pensar logo, cara, eu preciso do mínimo de colateral possível. E são a metonolona, que é a mais conhecida como primobolan, né? A oxandrolona, o masteron. Esses são os mais utilizados. E para o público masculino que é o mais anabólico, o mais anabólico, né? Que muita gente ainda fica, é testosterona ou insulina o mais anabólico. E por estudos, né, se tem que a testosterona é o mais anabólico. E os derivados de testosterona, que são também o que o pessoal mais utiliza, junto com a 19-nor, que já entra DECA, e os derivados de testosterona entra a boldenona, a DECA é o decanoato, né? A boldenona, a testo, e aí tem alguns já que é mais relacionado para a parte da alta performance, da estética, que não vale tanto a pena, que apesar de ter um resultado estético melhor,
ele só vale a pena ser utilizado quando você já está num nível de performance e condicionamento muito alto, Que é o GH. porque além do investimento ser mais alto, o custo de saúde também é mais alto. E aí, nesse caso, em relação ao investimento, entra o GH, e em relação a custo de saúde e efeito estético, entra a trembolona e o estanozolol. Que esses deviam, pelo menos, ser utilizados pelos atletas. Porque exige sim, vai cobrar sim um pouco do corpo. E se tu não é atleta, se tu não chegou naquele nível de condicionamento, não é algo que tu deveria investir, porque não vai fazer tanta diferença no teu corpo. Que é aquele que a gente utiliza quando o atleta está em reta final, que a pele já está muito fina, que já tem pouco percentual de gordura, e que aquele resultado ele realmente começa a ser notado. Se tu pegar uma pessoa com percentual de gordura alto e utilizar uma trembolona e um estanozolol nela, apesar dela achar que vai secar, como muita gente promete, não vai mudar muito não. Ela vai mudar o perfil lipídico, vai ficar com a cabeça meio zoada e vai ser o máximo que ela vai conseguir. Uma raiva de alguém, brigar com o namorado. Agora, quando você utiliza isso com atleta, não. Aí o resultado já é bastante diferente. Mas no público masculino, que geralmente o pessoal utiliza mais, e o mais seguro também, né, mais fácil de utilizar, é a testosterona. Inclusive com a TRT, que vocês comentaram. Ei, bem rapidinho, só uma pausa para lembrar dos nossos patrocinadores, tá certo? Queria agradecer a Formed, maior empresa de marketing médico aqui da cidade, tá? E o Home Sushi Home, Mango Show e Fetástica Pizza por estar presente sempre aqui nos nossos melhores momentos, nutrindo os mini e os grandes atletas antes do nosso videocast. Lembrando que o Home Sushi Home tá com Black Friday o final de semana todo, 15%. É só ligar, falar que é seguidor do Fora do Consultório, você vai ganhar seu desconto. Ele tá muito apresentador. E aí, pra finalizar, Juliana? Vamos. Quero que ele deixe uma mensagem assim pra todo mundo se inspirar. Ele é ótimo nisso. Não, Lene, vai. Deixa De uma responsabilidade, de motivação. Não, com certeza, com certeza. E aquela mensagem assim... De tem conscientização gente também. Tem né? gente que é sedentário, que não tem... Que diz que não tem tempo nem pra treinar e ir pra uma academia. E tem aquelas pessoas que pelo menos estão tentando e não estão tendo resultado. Deixa uma mensagem para esse pessoal aí. Não, com certeza. O pessoal tende a achar muito que atleta de fisiculturismo, ou quem trabalha com atleta de fisiculturismo, desdenha ou acha que o pessoal que é iniciante não tem a importância devida ou não treina da forma que deveria, mas não, gente. O principal intuito de apresentar o fisiculturismo é incentivar essa galera que está iniciando. A gente não está pedindo para vocês terem o mesmo estilo de vida ou mesmo de dedicação, não. A gente está tentando mostrar o que essa dedicação faz com o físico do ser humano. É isso que a gente tenta mostrar. Mas o principal intuito é divulgar esse lifestyle de você estar mais presente em relação a quesito saúde, em relação a quesito treino, em relação a cuidado pessoal. Quando a gente fica buscando desenvolver a estética, a gente, como vocês mesmos falaram, a gente não está preocupado em ficar bonito para os outros acharem bonito, não. É aquela questão de desenvolvimento pessoal. Para muita gente, esse desenvolvimento pessoal é ganhar 1.000 a mais todo dia. Ganhar 1.000 a mais. Para o atleta é fazer uma repetição a mais. Para o atleta é fazer 10 minutos a mais de cardio. Então, para muita gente é conquistar um determinado bem, ter um determinado carro. Para o atleta é conquistar um determinado título. Então, tudo que o atleta de fisiculturismo faz, e toda vez que a gente apresenta esse esporte, é no intuito de mostrar que existe sim uma disciplina e que essa disciplina compensa trazendo esse tipo de resultado. Que é treinável, né, também. Que é treinável, exatamente. Que não é algo que se nasce com e que se exige paciência. Como tudo na vida, exige paciência. E quando a gente mostra esse físico depois de 12, 15 anos trabalhado, não é no intuito de dizer, amigão, tu não vai chegar, não. Muito pelo contrário. É no intuito de dizer, ó, se eu cheguei, tu consegue chegar também. Comece o quanto antes. Exatamente, comece o quanto antes. E outra, apesar de a gente pedir para você começar o quanto antes, não significa também que se você já tem seus 40, 50 anos, não possa começar não. Inclusive no fisiculturismo, existem as categorias Masters. Já no intuito de mostrar, ó, se você tem 45 anos, você também tem lugar nesse lifestyle, você também tem lugar nesse esporte. Então a gente tenta levar essa mensagem do lifestyle de você acordar cedo, de você treinar, de você ter uma dieta balanceada, de você não sair tanto. E isso só tende a agregar na vida das pessoas. E como sempre, né? A gente sempre fala, a gente sempre levanta a bandeira da constância e da paciência. Saber trabalhar, saber esperar e saber que chega. Se você trabalha, se você faz, chega. É só questão de tempo mesmo.
E também, que eu bato também na tecla, a questão de você ter um pouco de consciência, né? Buscar entender por que você está fazendo, como é que seu corpo funciona, que estratégia você está fazendo, o que seu profissional, qual é a linha que ele trabalha, e não sair fazendo hoje a dieta da lua, amanhã a dieta do sol, não entende o que o corpo fala, vai um mês de treino, depois não vai mais, não sabe o que está fazendo. Aí vai cair em qualquer conversa, de Com qualquer certeza. pessoa. Tem que dar Busque tempo. entender, né? Tem que dar tempo para o corpo responder, tem que dar tempo para o profissional trabalhar. O profissional ele não é obrigado, seja ele de educação física ou nutrição, ele é obrigado a acertar teu treino em um mês, teu plano alimentar em um mês. Se tu não tá com sono adequado, se tu não tá com a ingestão de água adequada, se tu não tá com questão de eixo hormonal adequado. Então dá tempo ao profissional. Quando você faz um investimento, você também não dá tempo para ter esse retorno. Quando tu cria um negócio, quando tu entra no relacionamento, não precisa de tempo para isso ter um retorno. O físico é a mesma coisa. Então aplica tudo isso que tu faz na tua vida para o teu físico e vice-versa, que vai dar certo, não tenha dúvidas. Algumas regrinhas básicas para você ter sucesso e atingir resultado, né? Veja quem são as pessoas que você está andando. Analise o ambiente que você vive, porque o ambiente vai modular quem você é. As pessoas que estão ao seu redor influenciam seus hábitos, né? Cuidado com o que você fala, porque as palavras viram ações e as ações elas se tornam hábitos e os hábitos se tornam realidade. Então, muita atenção com o que a gente fala, né? E principalmente, acima de tudo, para você ter performance e resultado, o que vai diferenciar as pessoas que têm performance e resultado é simplesmente o fato de você nunca desistir. Com certeza. Falei para encerrar mesmo. É isso aí. Pessoal, não esquece de seguir a gente lá no Fora do Consultório no YouTube. Eu tô sentindo falta das curtidas e comentários lá. E das A gente está inscrições. produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade, né? A gente está investindo em trazer atletas aqui agora. Agradecer os nossos patrocinadores, Home Sushi Home, Format. Quem quiser patrocinar a gente, é só entrar em contato. Me segue no Instagram, @Dr. Wagner Nunes. Juliana Ferrari, com 2 N's. E Lene Ravel. Só tem um, não tem como você errar, não. Lene Ravel no Instagram, né? Só Só @Lene Ravel, não tem erro Isso. não, pai. E só pra gente finalizar também, Lene, sua consultoria, né? Você tem uma consultoria que não é só para atleta, é importante que a gente diga isso. Com certeza, eu trabalho em consultório com público comum, que não almeja competir, mas que quer ter uma evolução estética no físico. Só entrar em contato lá no Instagram, tem um link na bio, entre em contato e vai ser um prazer trabalhar com vocês e começar esse processo junto. Para quem quer uma associação de nutricionista com coach Voltada para o fisiculturismo. voltada para ganho de massa muscular, Com o caminho é certeza. esse. Pessoal do Instagram, obrigado aí, viu? Pelas quantas pessoas? Várias. Várias, mais 50 ao vivo. Amanhã tem live do Gustavo Lima. Ei, tchau, valeu.